Olá pessoal, aqui é o professor Tiago, dando continuidade ao nosso estudo. Eu montei aqui uma série de vídeos sobre escadas, né, que é um assunto muito importante nos projetos de arquitetura. Então eu dividi esses 3 vídeos. No primeiro vídeo eu vou fazer comentários e apresentar algumas normas, né, sobre os elementos de composição da escada. Então, quais são esses elementos, né, que nós precisamos associar para a gente ter a construção de uma escada? Então, existe norma para isso. No segundo vídeo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o dimensionamento correto, né, dessa escada, seguindo as normas de acessibilidade. E por último, o último vídeo, né, eu vou mostrar para vocês a norma e as regras, né, no momento de representar, fazer a representação gráfica dessa escada, né? Então esses desenhos aqui que vocês estão vendo aí na tela, ou esse desenho da escada, então tem regra também para a gente colocar todas essas informações, ok? Bom, então vamos lá, né? No primeiro, para a gente entender como a gente deve compor, né? Quais são os elementos de composição de uma escada. Então vou abrir aqui a norma. A primeira norma que a gente vai utilizar para entender esses elementos de composição é a NBR 9050. A 9050 ela vai tratar da acessibilidade, né, a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Essa norma ela é bem extensa, é bem grande, só que ela é muito importante. Dentro dela nós vamos encontrar as informações sobre a escada. Então eu vou descer aqui na página 60. Ó, essa norma é bem legal, tá? Tem bastante coisa, vale a pena a gente conhecer, ó. Então aqui na página 59, na verdade, né, já tem o início aqui das informações da escada. Então, para ser considerado escada, nós precisamos ter um lanço com no mínimo 3 degraus. Então, a partir de 3 degraus, nós temos uma escada. Se eu tiver 1 degrau ou 2, nós temos um desnível. Então, as regras que a gente encontra aqui na 9050 não vão ser aplicadas, né? Exemplo, se eu tiver um desnível com 1 ou 2 degraus, eu não preciso colocar corrimão, tá? Corrimão eu vou colocar apenas em escada. Escada precisa ter a partir de 3 degraus, né? Então, são detalhezinhos que são importantes para a gente fazer a composição da nossa escada, né? Bom, a escada vai ser formada basicamente por lanços e patamares, né? Ou só por lanços, às vezes, quando a escada não tem patamar. Mas o que é patamar? O que é lanço, professor? Vamos pegar aqui o corte, é mais fácil para entender. Vou pegar em planta primeiro, ó. Essa escada é uma escada do tipo vai e vem, tá? Uma escada muito comum. Nós temos escadas retas, escadas em L, escadas em U, né? Enfim, temos algumas tipologias. Essa aqui é considerada como escada vai e vem. Ela é formada por 2 lanços, com O, não é lances, tá? É lanços de escada, 2 lanços e um patamar. Lanços, pessoal, é esse conjunto aqui, ó. Então é um conjunto, né, de degraus, onde eu faço o percurso e eu não vou ser interrompido nesse percurso, né? Ou seja, eu não tenho uma parada aqui, eu não tenho um patamar. Então eu estou subindo na escada, ó, e eu chego até um patamar. Então essa distância aqui, esse conjunto de degraus, nós consideramos como o lanço. Então eu tenho um lanço desse lado e depois eu tenho um outro lanço. Se a gente olhar em corte dá para ver isso, né? Então está aqui o primeiro lanço, indo do 1 até o 10, e depois o segundo lanço lá no fundo, indo do 11 até o 18. Ok? Patamar. O patamar ele sempre vai existir quando nós tivermos aí uma mudança de direção, ou quando a gente precisa fazer uma parada, né? Então, nesse caso da escada vai e vem, eu estou subindo no primeiro lanço, eu cheguei aqui num patamar, correto? Eu faço a mudança de direção e depois eu continuo no segundo lanço. Então, o patamar ele serve para fazer essa parada e também para mudar o sentido, mudar a posição, né? Mas eu poderia ter um patamar se eu tivesse uma escada reta. Então, sim, eu poderia ter. Então, eu tenho o primeiro lance, um patamar e depois eu continuo com o segundo lanço.
mesmo sendo uma escada reta, tá bem? Bom, então vamos voltar para a NBR, né, para a gente entender esses detalhezinhos. O que mais a escada tem aqui? Vamos pegar o desenho, né? Ó. Então aqui eu tenho um desenho da NBR, da 9050, onde aparecem dois detalhes, né? Detalhe de bossel e detalhe de quina. Bom, a escada, além dos lanços e dos patamares, ela vai ser formada por espelho, piso e bossel ou quina. Aí vai depender do modelo da escada, né? Espelho. O que é o espelho da escada? O espelho da escada está sendo representado aqui pela letra E. Seria a altura do degrau acabado, tá bem? Então a cotazinha, ó, está mostrando o E, que é o espelho. Então sempre que vocês ouvirem falar o espelho da escada tem 17 centímetros ou 18, enfim, ou qualquer outro valor entre 16 e 18, né? Nós estamos tratando, né, e vocês estão tendo a informação do espelho, da altura do degrau. O piso ou a pisada é onde a gente coloca os pés, né? Que está sendo representado aqui na imagem pela letra P. Essa distância também tem um padrão, que a gente já vai ver. Essa pontinha aqui que está escrito bossel, tá? Isso a gente pode fazer ou não na escada. Então não é uma regra, mas se a gente for fazer, criar o bossel, aí sim ele tem regras, né? A NBR diz que o bossel, quando ele existir, ele deve ser igual ou menor do que 1,5 cm. Mas qual é a finalidade do bossel, né? O bossel ele serve para duas coisas. Primeiro, dar acabamento à escada. Então, quando a gente projeta, né, esse piso um pouquinho para fora, imagine que isso aqui fosse um revestimento em madeira, né? Quando a gente projeta o bossel um pouquinho para fora, ou poderia até ser granito, né, ou mármore, qualquer coisa. Quando a gente projeta ele para fora, essa junção aqui entre o espelho, né, e a parte de baixo do piso, ali fica um espaçozinho, né? É difícil a gente dar acabamento nesse ponto, principalmente quando a gente está subindo a escada, a gente está olhando ela de frente e a gente acaba observando essas irregularidades aqui nessa junção. Então o bossel serve, em primeiro lugar, para dar um acabamento melhor. Ele esconde um pouquinho essa junção nesse ponto, ok? Bom, ele serve também, e aí ele tem uma função com relação à segurança. Então subir a escada não é um problema tão grande. O problema maior é descer a escada, né? E por que pode acontecer um problema nisso, professor? Porque é o seguinte, quando a gente está descendo a escada, se a pisada for muito curta, nosso pé não encaixa ali muito bem, a tendência natural, né, é a gente encostar o nosso calcanhar mais próximo possível do espelho. Isso é um problema, né? Porque eu posso enroscar o meu calcanhar, né, com o meu sapato de borracha, eu posso enroscar nele no espelho e sem querer me desequilibrar. E aí, se eu estou descendo a escada, eu acabo caindo, né? Então o bossel ele serve para projetar a nossa pisada um pouquinho para frente, né? Ó, o nosso sapato ficar um pouquinho para frente e quando eu descer, pisar nessa parte de baixo aqui no nosso piso, né? O meu calcanhar ele vai se encaixar nessa região, mas sem a necessidade ou sem eu encostar o meu calcanhar no espelho, assim eu não enrosco o meu pé. Então olha que detalhezinho, né? 1,5 cm já ajuda a gente a fazer isso, tá? Então ele tem um limite, o limite é 1,5 cm. O mesmo acontece aqui com a escada em quina, né? A escada em quina também ela vai ter o piso, onde a gente coloca o pé, também vai ter o espelho, que é a altura, só que agora, ao invés de ter um bossel, né, esse espelho ele acaba sendo um pouquinho inclinado, né? Ele tem uma inclinação, e essa inclinação, quando ela é feita diretamente na escada, leva o nome de quina. A função da quina é a mesma coisa do bossel, né? É evitar que a gente encoste o calcanhar aqui no espelho e enrosque o pé, principalmente na descida, tá bom? Existe uma certa confusão nesses detalhes aqui, principalmente com a outra norma, que é a 9077, que é essa aqui, ó. A 9077 vai tratar das saídas de emergências em edifícios. Inclusive aqui tem as regras para a escada, né? E qual que é a confusão, né? A confusão foi dada pela própria ABNT, né? Pela NBR, ou pelas duas, né? Por quê? Porque aqui na ABNT, deixa eu só descer aqui e encontrar a página, acho que é a página 9.
Olha só que interessante aqui. Aqui na NBR 9077, que é para saídas de emergência, nós também temos a presença aqui do Bossel, ó, tanto do Bossel como da quina. Mas olha como a informação está errada, né? Aqui o Bossel está com a seguinte informação, ó. Eu vou ter que encontrar um valor para o Bossel, eu vou determinar um valor maior ou igual a 1,5 cm. Perceberam a diferença? Na 9050 está dizendo o seguinte, não, o Bossel tem que ser menor ou igual a 1,5 cm. Então isso é um erro, né? Uma das duas está errada. Creio eu que a 9077, por ser a mais antiga, sendo que a 9050 passou por revisão, né? E a última revisão saiu agora em 2021. Então isso causa uma certa confusão, mas não faz sentido a gente ter um Bossel ou uma quina muito grande, né? Porque se for assim, eu poderia fazer uma quina ou um Bossel com 10 centímetros. Aí não vale a pena, né? Não condiz com a realidade do espelho da escada, até da proporção da escada. Então, esse valor aqui, ele acaba, ou melhor, o valor está correto, né? Mas a simbologia está errada. Então, o correto é considerar a 9050. Bossel vai ser menor ou igual a 1,5 cm. O mesmo ocorre com a quina, né? Olha quantos detalhes, hein? Aqui a legendinha, né? Nós encontramos, então, E a altura do espelho, que é a nossa altura do degrau, e o P seria a pisada ou o piso, tá? Onde a gente vai colocar os nossos pés. Bom, é importante que vocês leiam depois algumas informações aqui da NBR, da 9050. A 9050 vai tratar da largura mínima das escadas, então, olha, 683, né? A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme a NBR 9077. Então veja que não tem como a gente usar uma NBR só para tentar resolver todos os problemas, né? Sempre a gente precisa consultar outras. Aqui diz o seguinte, a largura mínima para escadas em rotas acessíveis é de 1,20 m e elas devem dispor de guia de balizamento. Bom, a largura mínima de escadas em rotas acessíveis é de 1,20 m. O que é rota acessível? Rota acessível aqui na NBR seria todo o caminho, todo o percurso livre de obstrução. Então, quer ver? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. A gente acha já a terminologia correta, que isso já consta, né, na própria NBR. Deixa eu só achar que eu não lembro o número de cabeça. Acho que é 3.3, vamos ver aqui, ó. Rota acessível, ó. Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, ou seja, qualquer caminho, né? Dentro dessas condições, vai ser uma rota acessível, que conecte os ambientes externos ou internos. Então, rota acessível pode ser dentro da casa ou fora, né? E conecte esses espaços internos e externos de espaços, com a maioria dos espaços, e de edificações também, que possam ser utilizados de forma autônoma e segura para todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência e mobilidade reduzida. Bom, a rota acessível pode incorporar estacionamentos, calçadas, rebaixadas, faixas de travessias de pedestres, pisos, corredores, escadas, esse é o objeto do nosso estudo, e de rampas também, ok? Então, trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, dentro ou fora das edificações ou em espaços, né, em abertos, isso é rota acessível. Então a norma diz que a rota acessível, para a gente fazer uma escada, na rota acessível tem que ter 1,20 m, né? Só que quando a gente acessa a 9077, deixa eu só voltar na posição aqui, ó. Quando a gente faz o estudo na 9077, a gente descobre que a 9077 permite que a gente crie escadas menores que 1,20 m. Então aí depende de interpretação, pegar as duas e fazer a leitura para determinar a largura da escada. Então a NBR 9077 permite que a gente faça escadas aí de 90 centímetros, de 1 metro, de 1,10 m. Então todas menores do que 1,20 m. Geralmente a gente considera escadas residenciais, né? Residências unifamiliares, né? Escadas a partir de 90 centímetros, embora escadas com 90 sejam muito estreitas, né?
mas a gente já pode considerar. Escadas comerciais, então edifícios, ou edifícios de escritório, né, ou até mesmo residenciais, né, ou seja, habitações multifamiliares, a gente começa a trabalhar com 1,20 m de largura. Abaixo disso seria muito estreito, ok? Mas na 9077 tem lá as regrinhas para a gente fazer a determinação dessa largura. Outra coisa interessante é que quando a gente vai determinar a largura, a gente determina a largura e o tamanho do patamar, a profundidade dele, né? Então aqui vou mostrar na planta baixa. Essa escada que eu fiz é uma escada de 1 m de largura. Sempre o patamar vai ter a mesma medida da largura da escada. Então veja, ó, eu fiz aqui, a cota está grande, né? Mas olha, eu fiz um patamar com 1 m, por quê? Porque a largura da minha escada tem 1 m. Então eu não posso fazer uma escada com uma largura de 1 m e depois fazer o patamar com 80 centímetros. Eu não posso criar isso, tá? O contrário eu posso. A minha escada tem 1 m, eu quero fazer um patamar com 2. Não tem problema nenhum. Mas menor eu não posso, tá? A norma não me permite que a gente faça esse tipo de construção. O que mais nós temos regrinhas aqui, né, de elementos de composição? Olha que interessante aqui embaixo, ó. Então, a sequência da escada tem que ter, no mínimo, né, 3 degraus para ser considerada. E nós temos aqui o item 682, que diz o seguinte, ó, as dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada ou degraus isolados. Ou seja, eu não posso fazer um degrau com 18 centímetros, outro com 16, outro com 17,5 de altura, ou a pisada, né, ser uma com 28, uma com 29, uma com 30 e assim por diante. A escada precisa ser constante. Todos os espelhos do início ao fim e todas as pisadas devem ser iguais, não podem ter alteração, tá bem? Por que não pode? Porque isso pode causar um conflito, um acidente, né? Justamente porque o ato de subir e descer a escada é o ato de caminhar. Então, se eu não estou prestando atenção, né, eu começo a subir a escada ou descer, eu estou num ritmo, em determinado momento, a altura desse espelho muda. Eu posso errar a pisada, né, não prestar atenção e acabar caindo dessa escada. Bom, para dimensionamento da escada também tem uma regrinha. E essa regrinha, para fazer esse dimensionamento, a gente usa essa regrinha aqui, que é considerada como norma de conforto ou fórmula de Blondel. Blondel foi um engenheiro e arquiteto, né, militar, e ele que desenvolveu essa fórmula para colocar a escada, né, que ele estava projetando dentro ali de um valor específico que ele determinou através do passo das pessoas. Então, o ato de caminhar, ele foi transformando isso em medidas e desenvolveu essa formulazinha, que é bem simples, né? Como que a gente lê essa fórmula? Para determinar a escada, para fazer o dimensionamento dela dentro da norma de conforto, a gente tem que encontrar um valor, tá? Somando um piso mais 2 espelhos, a gente deve encontrar um valor entre 63 centímetros e 65 centímetros. Então não precisa ser a média, né? Não precisa ser 64, não é isso. Eu posso encontrar um valor igual 63 ou maior. E eu posso encontrar um valor igual 65 ou menor. Tá? Então é o valor entre esses dois limites. Se eu calcular um piso mais 2 espelhos e encontrar um valor entre esses dois limites, a minha escada está ok. Ela está dentro da norma de conforto, ela atende a 90/50. Depois a gente vai fazer um exercício no próximo vídeo, né? Eu mostro como a gente pode considerar essas informações. Bom, no item B aqui também tem regrinhas, né? Tamanho do piso da nossa escada. Então, o piso da escada é essa distância aqui, ó, onde a gente vai colocar os pés. Tem norma para isso. Qual é o padrão? A norma diz o seguinte: aqui no Brasil, o piso ele pode ser menor ou igual a 28, ou melhor, maior, né? Desculpa. Maior do que 28 ou igual a 28, mas ele tem que ser menor do que 32 centímetros ou igual a 32. Então eu vou usar esses limites de piso entre 28 e 32 para determinar qual vai ser essa medida. Posso fazer com 27? Não, não posso. Posso fazer com 33? Não, não pode, né? Para encaixar dentro da norma
de conforto, a gente tem que trabalhar com esses valores, né? Mas entre 28 e 32 eu posso trabalhar com qualquer valor, ok? Nós temos também aqui o item C, que vai tratar dos espelhos, então a altura, né, do nosso degrau é o espelho, que a gente já viu. Também tem regra. Qual é a altura do espelho, segundo a norma? O espelho vai variar entre 16 centímetros e 18 centímetros. Então ele pode ser igual a 16 ou maior, e ele pode ser igual a 18 ou menor. Posso fazer com 19? Não. Com 20? Também não. Posso fazer com 14? Não. É um valor entre, tá? Então sempre a gente deve considerar a fórmula aqui de Blondel, ou fórmula de conforto, para a gente conseguir fazer o dimensionamento das nossas escadas, ok? Bom, aqui embaixo nós temos algumas outras informações pertinentes, né? Então olha que interessante, a inclinação transversal dos degraus não pode exceder 1% em escadas internas e 2% em escadas externas. O que significa isso? O degrau, pessoal, ele pode ter uma inclinação lateral. Então, quando eu estou subindo na escada, ela pode ter uma inclinaçãozinha para um lado ou para o outro, né? Para a esquerda ou para a direita. Escadas internas com valor de 1% e escada externa com 2%. Por que pode ter inclinação? Porque, principalmente nas escadas externas, não é interessante que a gente faça em nível, porque pode acumular água, né? E escada com água não combina. Então é feita uma inclinação, uma leve inclinação, justamente para a gente ter o escoamento de água. Então é um detalhe muito importante, né? Existem escadas, né, que nem esse desenho aqui, olha, escadas em L, né, ou lances curvos, ó. Esse tipo de escada não é tão utilizada assim hoje em dia, mas já foi muito utilizada, né? Escadas com degraus engrauchidos, olha que nome. Veja que na mudança de direção, a pessoa não fez aqui um patamar, né, que seria o ideal. Na mudança de direção, ela foi colocando aqui degraus. Bom, pode fazer isso? Pode. Porém, a gente tem que criar uma linha imaginária. Então, para eu determinar a largura desse degrau, né, desse piso, eu preciso fazer uma linha imaginária na minha escada. Essa linha imaginária vai ser traçada a partir desse menor ponto, né? Imagine que aqui eu tenho um raio de curvatura que é o menor, depois eu tenho o raio externo que é muito maior, portanto eu uso o menor raio para fazer isso, e eu vou fazer uma espécie de linha com offset, né? Então pego lá o AutoCAD e faço uma linha a partir desse ponto com 55 centímetros. E eu coloco uma cota. Se esse cantinho aqui do meu degrau ele for menor do que 15 centímetros, essa escada não passa na aprovação dos bombeiros, né? E ela também está fora da norma de acessibilidade da 9050. Por que não pode ser menor? Pode ser 10 centímetros? Não pode, né? Porque justamente a pessoa que está descendo ou subindo pode encaixar o pezinho aqui e não ter sustentação. E aí pronto, cai, né? Então preciso de um mínimo, né, do espaço mínimo, e é assim que a gente considera. Essa escada não é tão usada hoje em dia, mas a gente pode sim construir. O que mais nós temos aqui? Ó? As escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 metros de desnível, e sempre que houver mudanças de direção. Então mudou de direção, ideal que coloque um patamar, né? E o limite 3,20 metros. Então aqui ó, eu fiz uma escada com desnível de 3,24 metros, 4 centímetros, né? Por 4 centímetros eu vou ter que fazer patamar. Se tivesse 3,20 eu poderia fazer essa escada com lance único, né? Então não precisaria ter ela aqui com mudança de direção, poderia fazer ela reta. Obviamente isso depende do meu desenho, né, do meu projeto. Mas nesse caso deu 3,24, então eu preciso colocar patamar. Não posso fazer uma escada reta contínua. Eu até posso fazer ela reta, mas ela vai ter um patamar no meio. Onde a gente coloca o patamar, professor? Geralmente a gente define o ponto médio, né? A altura média. Então eu determino o ponto médio para separar, né, esses dois lanços para que eles fiquem o mais próximo possível. Às vezes essa escada não tem uma quantidade de pisadas idênticas, né? Então pode ser que eu tenha um lanço maior que o outro, mas o ideal é que esse patamar fique bem no meio, ok? Então essas são as regrinhas que a gente deve levar em consideração, e esses são os elementos, né, de composição
da nossa escada. Então sempre acessem a 9050 e para determinar a largura e outros detalhes a 9077, para a gente conseguir construir as nossas escadas.